Janeiro enche e não é de hoje. A história das enchentes no Rio de Janeiro remontam os anos lá do descobrimento, e não fossem diversos escritores, testemunhas da história, terem falado sobre isso em diversos documentos, nós hoje não teríamos esse vídeo aqui invadindo a sua timeline. Artigos publicados pela pesquisadora e doutora em História pela UFRJ, Andréia Casanova Maia, contam que os relatos começaram ainda quando o Rio de Janeiro era a cidade de São Sebastião. Na época, em 1575, anos após o descobrimento, o padre José de Anchieta, um dos fundadores de São Paulo e também do Rio de Janeiro, escreveu uma carta a outro padre jesuíta dizendo: "Choveu tanto que se encheu e rebentaram as fontes." Essa pode ser a primeira inundação da cidade, que teria acontecido, segundo historiadores, exatamente no século XVI. Mas a falta de mais relatos escritos, além desse do padre Anchieta, deixa uma série de dúvidas. Anos mais tarde, as enchentes no Rio, segundo alguns historiadores, serviram até como uma ajuda extra à invasão francesa na cidade em 1711. Em setembro, nos dias 21 e 22, uma chuva atingiu o solo carioca. A inundação coincidiu com a chegada dos navios franceses no porto. Os portugueses, que já estavam aqui, lutaram contra a tropa de Duguay-Trouin, mas foram derrotados. No relato do historiador Vieira Fazenda, o som dos tiros de canhões se confundiam com os sons dos trovões, e na ocasião, até uma mulher morrera abraçada com uma criança de colo. As perdas por causa das chuvas já fazem parte da nossa história. Em 1756, mais um episódio de alagamento que teria inundado a Rua do Ouvidor e transformado em rio uma extensão que ia do Valongo até a Igreja do Rosário. Que as chuvas fortes fazem parte do nosso imaginário de terra tropical, a gente já sabe, mas ao longo dos anos, a estratégia de ocupação da cidade trouxe a cada enchente um número maior de mortes. No século XIX, os registros de enchentes aumentaram. A principal delas foi a que aconteceu entre 10 a 17 de fevereiro de 1811. Ficou conhecida como Águas do Monte. O Morro do Castelo foi destruído. Várias casas, muralhas e barracos desabaram e houve inúmeras vítimas. Dom João VI, que chegou por aqui em 1808, alguns anos antes, não gostou nada da falta de estrutura da cidade e reclamou. De acordo com Carlos Kessel, até cantiga existe sobre esse episódio. O número de mortos é desconhecido, mas o príncipe regente, na época, pediu que as igrejas da cidade ficassem abertas para ajudar as vítimas. E uma crônica de autoria de José Vieira Fazenda dá detalhes sobre os impactos. Até Machado de Assis descreveu poeticamente o episódio catastrófico das Águas do Monte. Neste trecho, a pesquisadora conta que outras enchentes históricas aconteceram no Rio de Janeiro no século XIX, em 1833, 1862 e também em 1864. Esta última, por ser originária de uma chuva de granizo que destelhou toda a cidade, ficou conhecida como chuva de pedra. Mais uma vez, é Machado de Assis quem conta como a paisagem urbana carioca sofreu com estas enchentes e outras mais ao longo de todo o século XIX até 1889, que tornaram-se, nas palavras do cronista, verdadeiros dilúvios. Já na segunda metade do século XIX, a população do Rio aumentou, principalmente por conta da migração vinda de outros estados para as grandes capitais do país. Neste mesmo período aconteceram as epidemias de cólera e de febre amarela. E foi por causa dessas doenças que foram impulsionadas diversas obras de infraestrutura na cidade. Mas no caso do Rio de Janeiro, a expansão histórica do asfalto, aterros na Bahia e também morro acima, criou-se as áreas de risco, onde residem exatamente os mais pobres, com menos infraestrutura. O problema também foi relatado por escritores como Olavo Bilac. Neste texto, ele diz: a chuva torrencial se despenhou do céu afugentando os últimos calores.
lavando a cidade. E além desse grande serviço higiênico, dando-nos o regalo de um espetáculo raro, as ruas transformadas em rios, as praças mudadas em lagoas, os bondes metamorfoseados em gôndolas, e homens e cachorros nadando como peixes pela vasta extensão das águas derramadas. Quem lê esse trecho pode imaginar que foi escrito exatamente agora, em 2022. Naquela época, a cada ano, uma enchente, uma tragédia acontecia. E aí, nessa mesma época, surgiu uma esperança, o prefeito Pereira Passos. Mas nem mesmo ele, que ficou conhecido como o prefeito do bota abaixo, conseguiu alinhar as obras de maquiagem com as obras de infraestrutura. E aí, a realidade que todo mundo já conhecia continuou. A cada tempestade, a cidade virava novamente um reservatório de água. Somando chuva após chuva narrada por cronistas, poetas, escritores e jornais, o que se vê é que, por incrível que pareça, o número de mortos foi diminuindo a cada novo episódio. Em parte por conta da tecnologia, que consegue hoje em dia prever as condições climáticas, e também por conta dos sistemas de sirene criados. Mas agora, com índices pluviométricos cada vez maiores, um crescente aumento dos problemas climáticos mundiais e essa história de ocupação urbana desorganizada associada às falhas que possuímos, a tendência é de que as tragédias surpreendam negativamente, como aconteceu neste ano em Petrópolis. Em 1988, uma enchente de grandes proporções atingiu a cidade de Petrópolis e deixou cerca de 140 mortos. Agora, o número de perdas em 2022 já é tão maior quanto a pior enchente do estado do Rio de Janeiro inteiro em 1966. 2022 mal começou e nós já temos pelo menos 3 fortes chuvas aqui no estado do Rio de Janeiro, com mortes e perdas para contar. Se existe alguma solução, com certeza não é culpar a história ou a geografia do Rio de Janeiro, ou mesmo o passado. Nós somos sim a cidade de sol e de mar, mas quando chove, nós viramos a Veneza tropical, só que sem nenhum tipo de glamour.